Divertículo, diverticulite, diverticulose. Eita, é tanto nome esquisito. Eu fiz exame e me disseram que é um desses que eu tenho. É verdade que eu não posso mais comer semente? Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso e muito mais. Oi, tudo bem? Para quem é novo no canal, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E como sempre, eu queria te pedir aquele joinha para te se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E aí, ativou? Então vamos pro vídeo. Os divertículos são pequenos abaulamentos na parede do intestino, semelhantes a saquinhos, como vocês podem ver no desenho esquemático que eu fiz para vocês. Olhando o intestino por dentro, esses defeitos parecem pequenos buraquinhos. Em termos práticos, os divertículos são como as rugas da nossa pele. Eles surgem pela flacidez do intestino, ou seja, quanto mais velhas as pessoas ficam, maior as chances dela ter esse problema. Além da idade, pessoas que têm constipação, ou seja, mais dificuldade para evacuar, pelo aumento da pressão dentro do intestino, acabam também tendo mais chances de ter esse problema. Os divertículos por si só não são um problema, exceto quando complicam, como por exemplo quando eles sangram ou eles inflamam. O sangramento, quando acontece, costuma ser em grande quantidade, geralmente um sangue vivo, mas às vezes um sangue mais envelhecido, na cor mais escura, num odor mais fétido, sem dor abdominal, mas pode ter um pouco de desconforto associado. É autolimitado, ou seja, ele se resolve sozinho, mas de qualquer forma é necessário procurar a emergência, porque em algumas situações é preciso tomar medidas mais enérgicas, como transfusões de sangue e procedimentos para parar esse sangramento. A outra complicação é a diverticulite, ou seja, a inflamação do divertículo. Quando ela acontece, geralmente ela vem com uma dor na barriga, mais localizada no lado esquerdo, podendo ou não estar associada a febre e dificuldade para evacuar. O tratamento é realizado com um antibiótico e com uma dieta mais leve, que forme poucas fezes, chamada de dieta líquida sem resíduos. Em algumas situações mais graves, pode ser necessária internação hospitalar para a realização de antibióticos na veia. Em situações ainda mais raras e mais graves, pode ser necessária uma cirurgia com a retirada de parte do intestino onde existe essa inflamação. Além dessas complicações, algumas pessoas apresentam dores abdominais mais leves e mais duradouras, que também merecem tratamento. Não é uma urgência, como os dois casos que eu referia antes, mas também precisam de acompanhamento médico e podem ser feitos tratamentos para aliviar os sintomas. Mas existe algo que eu possa fazer para evitar esse problema? Sim, as medidas que comprovadamente reduzem os riscos de divertículos e de complicações dos divertículos são aumento da ingestão de fibras alimentares, como em alimentos como feijões, grãos, linhaça, aveia, frutas e verduras. Reduzir o consumo de carnes vermelhas e alimentos gordurosos. Praticar exercícios físicos. Sim, a prática de exercícios físicos ajuda muito em vários tipos de problemas gastrointestinais. Em divertículos não é diferente. Suspender o uso rotineiro de anti-inflamatórios e medicações muito fortes para dor que contenham opiáceos, como morfina e tramal. Parar de fumar e perder peso. A obesidade e o tabagismo estão associados a mais risco de complicações e quando essas complicações acontecem, elas costumam ser bem mais graves. Ei, peraí, e as sementes? Tu não vai falar nada sobre elas? Não! Até hoje, os vários estudos que foram feitos a respeito não mostraram nenhuma relação entre alimentos com sementes e o aumento de risco de complicações. Então pode seguir comendo alimentos com as sementes sem peso na consciência. Tá certo, eu tenho esse problema. Quando, quem e como eu procuro ajuda? Em situações agudas, como as que a gente conversou antes, como sangramento e inflamação, você deve procurar atendimento médico o mais breve possível em um pronto atendimento ou emergência, para fazer o diagnóstico logo e iniciar o tratamento o mais rápido possível, evitando complicações ainda mais graves. Após a resolução do quadro agudo, você deve procurar um médico de sua confiança, preferencialmente um proctologista, um cirurgião geral ou um cirurgião do aparelho digestivo.
Após a avaliação, o médico pode pedir alguns exames complementares para uma melhor investigação, como por exemplo a colonoscopia, que é como a endoscopia, uma mangueirinha que olha o intestino por dentro. E a partir daí, vai ser possível avaliar a necessidade de tratamento adicional, com medicações ou até cirurgia. E aí, gostou do vídeo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para eu poder te responder. Se gostou do vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, pode ser que alguém esteja tendo a mesma dúvida. Eu fico por aqui, um abraço, até a próxima e tchau!